Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Pela Bíblia, o tempo do fim. Aqui você aprende de verdade a nunca ficar refém do que vai acontecer em breve. São palavras certeiras, tais quais a flecha de um arqueiro muito habilitado. Não tem como errar o alvo. E hoje eu quero continuar falando com vocês sobre o tempo do fim. Nós falamos na nossa última aula sobre as 7 trombetas. Eu achei interessante que alguém disse até, puxa vida, parece que no final você ficou meio em dúvida, não é, gente? É que eu trabalho aqui, né, e a gente está prestando atenção também, né, no que está ocorrendo em mensagens, um monte de coisa que a gente procura fazer. Então não existe dúvida nenhuma sobre o que nós pregamos aqui na nossa última aula. Ela realmente indica o que vai acontecer. É tão certo como os indicadores de qualquer situação que você vive, tá bom? E aí nós terminamos dizendo que houve relâmpagos, vozes e trovões e um grande temporal de granizo. Eu parei aqui. E aí hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre as 7 trombetas, vamos falar sobre as 7 taças também, embora não vamos entrar tudo, mas pelo menos um gráfico comparativo nós vamos fazer. Se você deseja me acompanhar melhor, você pode fazer isso adquirindo o livro O Tempo do Fim. O livro O Tempo do Fim está disponível na livraria edsonreis.com. Aproveite enquanto ele está disponível, porque depois ele vai acabar. É um maravilhoso instrumento para você compreender e conhecer. É um manual de sobrevivência para o final dos tempos, tá ok? Então hoje nós vamos prosseguindo aqui no nosso livro O Tempo do Fim, tratando da grande tribulação, né? Claro que isso está antes da guerra do Armagedon. Então a gente vai falar mais um pouquinho. Então o nosso texto nos diz assim, página 131. Durante os eventos relacionados ao toque da 7ª trombeta, preste atenção. Gente, tudo tem data, tudo tem endereço, aqui não é especulação. Eu quero que você entenda isso. Ocorre o arrebatamento. Então, na 7ª trombeta, quando o anjo diz, o reino do mundo tornou-se o reino de nosso Deus e do seu Cristo, e agora eles vão reinar sobre a terra. Então, ocorre também o arrebatamento, conforme o apóstolo Paulo nos diz. Eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Esse é o texto de 1 Coríntios 15, 51 até o 53 e também 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. Então vejam, a igreja do Senhor Jesus, ela estará aqui na terra, na sua plenitude, durante a grande tribulação, acompanhando todos os eventos. A grande diferença é que a igreja do Senhor Jesus, ela não será afetada diretamente pelas pragas da ira de Deus. Lembre-se, as pragas, elas vão atingir aqueles que receberam a marca da besta. Sabe aquelas pessoas que acreditavam que Jesus ele volta antes da tribulação, ficaram dentro dos seus ninhos religiosos, escutando tudo aquilo que alguém estava dizendo, nas arapucas religiosas, e se venderam e foram vendidos porque não acreditaram em nada do que eu estou falando? Esse tipo de pessoas também vai sofrer as pragas da ira de Deus, tá? Lembrando que essa ira de Deus, ela é derramada exclusivamente sobre as pessoas que aceitaram a marca da besta. Então esteja atento, aqui no nosso canal você tem todas as coordenadas para você compreender, todas as armadilhas para você se livrar, tudo bonitinho para você não aceitar a marca da besta, tá bom? Ninguém vai poder dizer que foi enganado, não. Mas é porque o pastor, lá onde eu ia, ele não me explicou, ele falou que não tinha problema, ele falou que era assim mesmo. Esquece tudo isso aí, pessoal. É cada um por si e Deus por todo mundo nessa época.
As taças da ira de Deus na grande tribulação. Agora vamos falar um pouquinho e vamos comparar. Eu tenho aqui um quadro comparativo das 7 taças e também das 7 trombetas. Primeiro nós vamos fazer o quadro comparativo e depois você vai compreender. Depois do quadro comparativo, você vai entender as 7 taças. Tá bom? Então vamos ver agora. Normalmente eu disse o seguinte, que tanto as taças quanto as trombetas, elas têm um significado similar e são distribuídos durante a grande tribulação. Então veja, enquanto a primeira trombeta toca, Apocalipse capítulo 8, versículo 7, você está vendo aí na tela, Apocalipse 8, 7, está escrito que uma terça parte da terra foi afetada. Apocalipse 8, 7. Depois, em paralelo, nós vemos no Apocalipse capítulo 16, versículo 1 e 2, que essa terça parte da terra, dos que são atingidos pelo toque da primeira trombeta, são os adoradores da besta. Onde está isso? Apocalipse 16, 1 e 2. Dê uma olhada aí no texto. Apocalipse 16, 1 e 2. Depois, na segunda trombeta, nós temos a terça parte do mar, que se torna sangue. Apocalipse capítulo 8, versículo 8 e 9. Veja só o que está escrito aí. Percebeu? O texto está aí, você pode parar o vídeo, dar uma lida com calma, com tranquilidade. E agora, note que em Apocalipse 16, versículo 3, onde está tratando das taças, diz exatamente a mesma coisa, que o mar se tornou em sangue. Apocalipse 16, 3. Depois, na terceira trombeta, nós temos a terça parte dos rios e das fontes, que se torna amargosa, ou seja, vai faltar água potável durante a grande tribulação. E veja lá em Apocalipse 16, de 4 a 7, você viu aqui, eu citei, né? Vamos colocar na tela, Valdeci, por favor. Apocalipse 8, de 10 a 11, que eu estou fazendo aqui um grau comparativo entre as trombetas e as taças. Então, Apocalipse 8, de 10 a 11, por favor, na tela. Perceberam? Esse mesmo texto ele é correspondente de Apocalipse capítulo 16, versículos de 4 até o 7. Os rios e as fontes se tornaram em sangue. Percebe como ao toque da trombeta e o derramar da taça vão acontecendo os mesmos eventos, são simultâneos. Depois nós temos a quarta trombeta, né, que diz que uma terça parte do sol, da lua e das estrelas ficaram escuras. Dê uma olhada aí, Apocalipse capítulo 8, versículo 12, está aí na tela para você. E lá no capítulo 16, versículo 8 e 9, o sol queima os homens com fogo. Vai ser um calor infernal durante a grande tribulação. É assim que vai funcionar, tá? A quinta trombeta, o rei dos gafanhotos traz escuridão e tormento aos homens. Não é? Olha só, o rei dos gafanhotos. Quem é o rei dos gafanhotos? Olha aí, Apocalipse 9, versículos 1 até o 11. Esse a gente não vai colocar porque é muito grande o texto. Eu vou pedir para você ler depois, tá? Então, o rei dos gafanhotos, o rei do abismo. Agora, se você comparar, por exemplo, com Apocalipse 16, 10 e 11, por favor, Valdeci, coloca pra gente. Apocalipse 16, 10 e 11. Veja que o reino da besta se torna em trevas e os homens ímpios sofrem dor. De modo que nós podemos entender aqui claramente que esse rei dos gafanhotos ele está relacionado com hostes demoníacas que serão soltas durante a grande tribulação. Na sexta trombeta, os anjos
atados junto ao rio Eufrates, soltam os exércitos. Olha que interessante. Isso está em Apocalipse 9, de 13 a 19. É um texto longo também. Eu peço que você leia na sua Bíblia ao passo que você vai fazendo esse estudo. Não veja aqui apenas como um vídeo. Pegue o texto bíblico, leia e compreenda. A gente tenta facilitar para você colocando os textos mais curtos. Em Apocalipse 16, de 12 a 16, está escrito que o Eufrates, ele se seca, os anjos soltam, né? São soltos esses anjos que estão ali próximo ao Eufrates, e o Eufrates é preparado seco para o caminho dos reis do Oriente. Aqui existem várias interpretações e parece muito indicar que exércitos do Oriente estarão presentes. E isso mostra realmente algo importante, principalmente relacionado ao poderio bélico chinês, que está ali no Oriente, tá? Alguns estudiosos têm olhado dessa maneira. Inclusive a nova Rota da Seda, seguindo por grande parte do mundo e fazendo com que os homens cheguem de modo muito mais fácil a esse momento crucial ao qual está sendo aguardado, que será o Armagedon. Depois, na sétima trombeta, nós temos o cumprimento do mistério de Deus. E então se cumprirá o mistério de Deus. Chegou a ira de Deus, agora Jesus Cristo está voltando, não é? Contra as nações, e ele vem para destruir aqueles que destruíram a terra durante tanto tempo. Isso nós também podemos comparar em Apocalipse 11, de 15 a 19. Tá? Também é um texto longo, não vamos colocar. O capítulo 16, versículo 17, não é? Aqui está, é super interessante. Olha como a Bíblia ela é clara. O capítulo 16 de Apocalipse, versículo 16, pode colocar isso aí para mim, Valdeci? Ajuntaram-nos ao lugar que em hebraico se chama Armagedon. Agora aqui é o momento da volta de Jesus Cristo e o momento do Armagedon. E no versículo 17 está feito. Caíram as cidades das nações, Deus dá o cálice da sua ira a todos os governantes. E aí você tem que fazer a relação, conforme nós vamos chegar lá na frente desse texto, com o Apocalipse 19, que aqui já é a batalha do Armagedon. Viu como é interessante? Tudo isso, gente, não é especulação, isso é explicação profética do que vai acontecer. Então tenha sua segurança firmada nesta palavra, compartilhe com outras pessoas, ajude outros a conhecerem um pouco mais. Depois, agora que nós já fizemos o comparativo entre as trombetas e as taças, e você viu que elas ocorrem simultaneamente, na página 133, nós vamos ter a explicação de cada taça que foi derramada. Mas este será no nosso próximo estudo. Deus abençoe cada um de vocês, estejam todos na graça e na paz de Jesus. Se você está gostando do nosso estudo, curta, espalhe e compartilhe com outras pessoas. Levante a sua cabeça, não tenha medo, pois o tempo designado está próximo. A palavra profética é quem diz. Deus abençoe a todos.